No capítulo 39 de Jeremias é a concretização dramática de tudo que Jeremias profetizou por décadas. Ele mostra que o juízo de Deus é inevitável. A desobediência de Judá resulta na destruição total de Jerusalém. O profeta é justificado. Jeremias é honrado pelo inimigo, provando que sua mensagem era a palavra de Deus. A fidelidade é recompensada. Ebed-Meleque, o forasteiro que demonstrou fé, é poupado do juízo. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 39. No ano 9 do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sitiar Jerusalém com todo o seu exército. No 12º ano do reinado de Sedecias, no 9º dia do 4º mês, foi aberta uma brecha na cidade. Penetraram então por essa brecha os oficiais da Babilônia e se apossaram da porta do centro. Eram eles Nebus-Saban, chefe dos eunucos, Gernalcerese, chefe dos magos, e todos os demais oficiais do rei da Babilônia. Ao vê-lo, Sedecias, rei de Judá, e todos seus guerreiros puseram-se em fuga, saindo da cidade durante a noite, pelo caminho do jardim real e pela porta entre os dois muros, e tomaram o rumo da planície do Jordão. Mas as tropas dos caldeus perseguiram-nos e alcançaram Sedecias nas planícies de Jericó. Aprisionaram então e o conduziram à presença de Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Rebla, na terra de Emate. Após ter pronunciado contra ele uma sentença, o rei da Babilônia mandou decapitar os filhos de Sedecias ante os olhos do pai, assim como os nobres de Judá. Em seguida, mandou furar os olhos de Sedecias e metê-lo em grilhões de bronze, a fim de conduzi-lo para a Babilônia. Então os caldeus atearam fogo ao palácio real, assim como as casas particulares, e demoliram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradan, chefe dos guardas, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade, os que se lhe haviam rendido e o resto do povo. Deixou, contudo, na terra de Judá, uma parte dos pobres do povo, aqueles que não possuíam bens, e entre eles distribuiu naquele dia vinhas e terras. Quando da tomada de Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradan, chefe dos guardas, a seguinte ordem a respeito de Jeremias: toma-o e nele põe os olhos. Não lhe faças, porém, mal algum, agindo a respeito dele conforme seus desejos. Então Nebuzaradan, chefe dos guardas, Nabuzarban, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezé, chefe dos magos, e todos os principais oficiais do rei da Babilônia mandaram buscar Jeremias no pátio do cárcere e o entregar a Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, para que fosse reconduzido à sua casa, e assim permaneceu Jeremias no meio do povo. Enquanto Jeremias estava ainda detido no pátio do cárcere, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nesses termos: vai e dize ao etíope Ebed-Meleque: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou executar contra essa cidade as predições que fiz para sua desgraça e não para o bem, e elas se realizarão naquele dia à tua vista. Então, porém, te salvarei, oráculo do Senhor, e não serás entregue aos homens que temes. Farei com que escapes e não cairás a golpe de espada. A vida a salvo será o teu espólio, porque em mim pusestes confiança, oráculo do Senhor. No capítulo 40 de Jeremias, inicia o período pós-destruição em Judá. Ele confirma a liberdade de Jeremias, que escolhe permanecer com seu povo, e o estabelecimento de um governo legítimo sob Godolias. O breve florescimento de paz e colheita contrasta fortemente com a tragédia iminente, causada pela imprudência de Godolias em ignorar o aviso sobre a traição de Ismael. Jeremias capítulo 40. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias, depois que Nebuzaradan, chefe dos guardas, mandou trazê-lo de Ramá, onde o encontrara carregado de ferros, entre os deportados de Jerusalém e de Judá, que eram conduzidos para a Babilônia. Mandou o chefe dos guardas que trouxesse Jeremias e lhes disse: havia predito o Senhor teu Deus a calamidade que caiu sobre este lugar. Ele a fez vir, fez como havia anunciado, e porque pecastes contra ele e não lhe escutastes a voz, tudo isso aconteceu. Pois bem, agora tiro-te dos grilhões que te prendem as mãos. Se te agradar, vem comigo para a Babilônia, velarei por ti.
Se, porém, preferes ficar, deixa. Vê, toda essa terra está a teu dispor. Podes ir para onde melhor te parecer. Ele, porém, ainda não se voltava. Volta para Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, nomeado pelo rei da Babilônia para governador nas cidades de Judá, e vai morar com ele no meio do povo, ou aonde melhor lhe aprouver. Deu-lhe então o chefe dos guardas víveres e presente, e os deixou ir. Jeremias foi para junto de Godolias, filho de Aicã, em Masfa, e com ele permaneceu entre o povo que havia deixado na terra. Ante a notícia de que o rei da Babilônia nomeara governador da terra de Godolias, filho de Acã, e lhe confiara homens, mulheres, crianças e pobres que não haviam sido deportados, vieram os chefes das tropas que se tinham dispersado pela terra, procurar o governador com seus companheiros em Masfa. Eram eles Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filho de Careia, Sareias, filho de Teumelte, os filhos de Ofi, de Netofa e Jossonias, filho de Maacate e sua gente. Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, declarou-lhes sob juramento: não tenhas receio de servir aos caldeus. Ficai na terra submissos ao rei da Babilônia, e nada vos acontecerá. Ficarei em Masfa para estar à ordem dos caldeus que para aqui vierem. Recolhei, pois, o vinho, as frutas e o óleo, fazendo deles provisão, e instalai-vos nas cidades para onde voltais. Sabendo a seu turno que o rei da Babilônia deixara em Judá o resto do povo, sob as ordens de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, ou em Edom e nas demais regiões, deixaram esses lugares por onde andavam dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Godolias em Masfa, e lá fizeram abundante colheita de vinho e de frutos. Joanã, filho de Careia, e todos os chefes de tropas, disseminados pelas províncias, vieram procurar Godolias em Masfa. Sabes, disseram-lhe então, que Baalis, rei dos filhos de Amon, encarregou Ismael, filho de Natanias, de tirar-te a vida? Não quis, porém, Godolias acreditar nisso. Então Joanã, filho de Careia, tomou a parte de Godolias em Masfa e lhe disse: e se eu fosse matar Ismael, filho de Natanias, sem que pessoa alguma o soubesse, por que permiti que te matem? Seria isso a dispersão de todos os judeus que se reuniram em torno de ti e o aniquilamento do que resta de Judá? Godolias, filho de Aicã, disse, porém, a Joanã, filho de Careia: não faças isso, é falso o que dizes de Ismael. No capítulo 31 de Jeremias é a consumação do colapso político em Judá. A traição e o assassinato de Godolias destrói a última esperança de estabilidade em Judá. O massacre dos peregrinos demonstra a extrema maldade de Ismael. O capítulo estabelece o cenário para os capítulos seguintes. A escolha do remanescente, incluindo Jeremias, que está cativo, entre permanecer na terra em obediência a Deus ou fugir para o Egito por medo. Jeremias capítulo 41. Decorria o 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elissama, de linhagem real, e um dos grandes do rei, apresentou-se acompanhado de 10 homens, diante de Godolias, filho de Aicã, em Masfa, e juntos comeram. Então Ismael, filho de Natanias, e seus 10 companheiros, a golpes de espada, atentaram contra a vida de Godolias, filho de Aicã, filho de Sefã, e assim mataram aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra, bem como todos os judeus que estavam com ele. Ismael matou igualmente todos os guerreiros caldeus que lá se encontravam. 2 dias depois da morte de Godolias, quando ainda todos a ignoravam, chegou a Siquém de Siló e de Samaria um grupo de 80 homens, de barba raspada, vestes rasgadas e o rosto desfigurado. Traziam oferendas e incenso para a casa do Senhor. Ismael, filho de Natanias, saiu de Masfa ao encontro deles, banhado em lágrimas. Quando afinal os encontrou, disse-lhes: vinde a Godolias, filho de Aicã. Apenas, porém, chegaram ao meio da cidade, mandou Ismael decapitá-los e lançar seus corpos em uma cisterna. Entre as vítimas, contudo, encontrava-se 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate. Temos no campo provisões escondidas de trigo, cevada, azeite e mel.
Diante disso, suspendeu Ismael o massacre e não os matou como os demais seus irmãos. A cisterna em que Ismael lançara os cadáveres dos homens que matara era imensa e fora perfurada pelo rei Asa, quando se defendia contra Baassá, rei de Israel. Foi essa cisterna que Ismael encheu de cadáveres. Em seguida, aprisionou quantos ainda restavam em Masfa, as princesas reais e toda a população que lá ficara, entregue por Nebuzardã, chefe dos guardas, aos cuidados de Godolias, filho de Aicam. Conduzidos seus cativos, pôs-se Ismael a caminho das terras dos filhos de Amon. Ante a notícia de todo o mal que cometera Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Careia, e os oficiais de guerra que o acompanhavam, reuniram todos seus homens, a fim de atacar Ismael, filho de Natanias. Alcançaram-no perto da piscina de Gabaon. Quando todo o povo que estava com Ismael avistou Joanã, filho de Careia, e todos os oficiais de guerra que vinham com ele, encheu-se de alegria. E a multidão que Ismael trouxera de Masfa abandonou e foi unir-se a Joanã, filho de Careia. Entretanto, Ismael, filho de Natanias, conseguiu escapar de Joanã com mais 8 homens, fugindo para a terra dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careia, e os oficiais que o acompanhavam puseram-se à testa da tropa de sobreviventes de que Ismael, filho de Natanias, se apoderaram em Masfa, após o assassino de Godolias, filho de Aicam. Guerreiros, mulheres, crianças e eunucos, fê-lo todos regressar de Gabaon. Puseram-se então a caminho, detendo-se em Caamã, nas proximidades de Belém, para de lá se retirarem para o Egito. Queriam assim furtar-se aos caldeus, dos quais receavam represálias, dado que Ismael, filho de Natanias, assassinara Godolias, filho de Aicam, nomeado para governar a terra pelo rei da Babilônia. No capítulo 3 de Tessalonicenses, vai encerrar a carta com um foco na ética da vida cristã em comunidade. Ele reafirma o dever de trabalhar e condena a ociosidade desordenada. A disciplina é exigida para a saúde da igreja, mas deve ser exercitada com um propósito amoroso de restaurar o irmão, mantendo a paz e a ordem até o retorno de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Mas o Senhor é fiel, e Ele há de vos dar forças e vos preservar do mal. Quanto a vós, temos plena certeza no Senhor, de que estareis cumprindo e continuareis a cumprir o que vos prescrevemos. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Imitamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que deves fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, labutamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Entretanto, sabemos que entre vós há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecerem ganhar o que comer. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer ao que ordenamos por esta carta, notai-o e para que ele se envergonhe, deixai de ter familiaridade com ele. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. O Senhor da paz vos conceda paz em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. A saudação vai de meu próprio punho, Paulo. É esta a minha assinatura em todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Nesse trecho do Salmo 108, estabelece o sofrimento do salmista, devido à calúnia, mentira e ódio infundado de seus inimigos. A sua inocência e a sua reação de oração, em vez de vingança, intensificam o apelo à justiça de Deus.
O palco está montado para a longa e intensa súplica que segue, onde o salmista pede a Deus que retribua os ímpios conforme suas obras. Salmo 108, dos versículos 1 ao 5. Ó Deus de meu louvor, não fiqueis insensível, porque contra mim se abriu boca ímpia e pérfida. Falaram-me com palavras mentirosas, com discursos odiosos me envolveram, e sem motivo me atacaram. Em resposta ao meu afeto me acusaram. Eu, porém, orava. Pagaram-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 25, enaltecem as bênçãos da vida harmoniosa e da velhice sábia, que se tornam o auge da virtude. No entanto, o restante da passagem mergulha em um lamento misógino que reflete a perspectiva de Ben Sirac sobre a mulher má, como a pior das calamidades e a fonte de grande dor, um tema recorrente na literatura sapiencial que contrasta com a beleza da sabedoria personificada. Eclesiástico capítulo 25, dos versículos 1 ao 15. Meu espírito se compraz em 3 coisas que têm a aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e o marido que vive bem com sua mulher. Mas há 3 espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos, o temor a Deus é a sua glória. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontra sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos, aquele feliz dele que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua, nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme o Senhor. O temor a Deus coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.